Fala galera, sossegado? Vamos lá. Ó, então vamos falar aqui de como se formam as imagens nas lentes. Vocês já viram isso ano passado. Vocês sabem que as formações de imagem das lentes têm as mesmas características, dependendo da posição do objeto, dos espelhos esféricos. Então, antes de começar, vamos para os raios notáveis. O que acontece com cada raio quando ele chega na lente? Eu tenho aqui uma lente convergente. E aí a gente sabe que quando um raio chega paralelo ao eixo, tá? Depois de chegar paralelo ao eixo, ele passará pelo foco, tá? Direto aqui pelo foco. Ah, professor, se acontecer o contrário. Se ele passar pelo foco, ele sai paralelo. Porque um dos princípios da luz é a reversibilidade dos raios luminosos. Então a luz faz um caminho de ida igual ela faz o de volta, né? Bom, o outro raio notável, que é o que a gente vai usar para formar a imagem, junto com esse, então esse aqui é importante, vou colocar um asterisco aqui, é o raio que passa pelo centro óptico. O que significa isso? Quando um raio de luz atravessa o centro óptico, ele passa sem desvio. Tá? Então ele pode estar indo ou estar voltando, tanto faz. Quando o raio passa pelo centro óptico, não há desvio, tá, na trajetória dele. Então esses dois raios aqui nós vamos usar para formar as imagens. Tá bom? E aí o outro raio é o equivalente ao ponto antiprincipal. Se é uma lente convergente, quando... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Não tem muita cor, não. Quando o raio de luz ele passa pelo ponto antiprincipal e chega na lente, aqui coincidiu de chegar na mesma região do foco, tá? Mas não é obrigatório, não. Se é uma lente convergente, esse raio vai convergir para o próximo ponto antiprincipal. Tá? Então ele tem o comportamento de ficar concentrado nesses pontos antiprincipais. Mesma coisa, tá? Você tem a reversibilidade, pode acontecer nos dois sentidos. Então, são esses os raios notáveis. Lembrando que, vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de branco, né? Que duas vezes o foco é o ponto antiprincipal. Então, esse ponto antiprincipal, se você quiser comparar com os espelhos, ele é equivalente ao raio. Para não confundir, ele é equivalente ao centro óptico. Ele não é o centro óptico, tá? Mas ele é equivalente. E o centro óptico não, falei errado. Centro de curvatura do espelho. Curvatura, tá? O ponto antiprincipal é equivalente ao centro de curvatura. E ele tem dois porque a luz atravessa a lente, no espelho só tem de um lado, porque a luz não atravessa o espelho. E o O, que é o centro óptico, aí sim, ele é equivalente ao vértice do espelho, que é onde esse eixo toca a lente. Isso para lente convergente. E para lente divergente, como que acontece? Para lente divergente, nós temos o raio de luz que chega paralelo ao foco. Em vez dele estar indo na direção do próximo foco, ele vai fugir do foco. E de que foco que ele foge? Do anterior, tá? Por que é desse foco aqui que ele foge? Porque se ele voltasse para cá, ó, ele estava refletindo. Não pode ser. Então ele tem que fugir do foco. Convergente converge, divergente diverge, né? Então ele vai fugir desse foco aqui. E aí eu tenho a reversibilidade. Se ele está indo na direção do foco, assim que ele chega na lente, ele sai paralelo. Tranquilo, né? Bem de boa. Centro óptico acontece a mesma coisa. Então, se o raio de luz passa pelo centro óptico, ele não sofrerá desvio. Com esses dois aqui, nós formamos as imagens. E o último, que é um pouquinho mais chato de fazer, então vou fazer o desenho aqui antes. Vixe Maria, aqui vai ser complicado. Deixa eu pegar minha reguinha aqui. Espera um pouquinho. É em relação ao ponto antiprincipal. Espera aí que eu apertei o botão. Sai. Pronto. Então, se eu tenho um raio de luz, deixa eu fazer o pontilhado antes aqui, senão eu não vou conseguir desenhar para vocês. Faço de um lado.
e faço do outro, tá? Se esse raio de luz agora ele está indo na direção do ponto antiprincipal, igual a gente tinha na outra lente, agora em vez de ele continuar e ir para o ponto antiprincipal, ele vai fugir do ponto antiprincipal. E sempre quando a gente coloca fugir, você usa esse pontilhado do lado esquerdo, do lado onde a luz está vindo, igual fiz com o raio que foge do foco, na verdade. Então, aqui eu tenho este comportamento aqui. Ficou meio torto, deixa eu ajeitar, peraí. Aqui, mais ou menos, ficou menos pior. Tá? Então, se você olhar bem, você tem a situação oposta do anterior. Ó. Olha o amarelo. Aqui ele está para cima, né, formando um V, e aqui ele está para baixo, formando um A sem o corte. Tá? Então, o comportamento é oposto para o foco e para o ponto antiprincipal, porque as lentes têm comportamentos opostos. O centro óptico continua sendo igual sempre. Beleza? Então vamos agora para a formação de imagens em si, que é aquele monte de desenho. Temos as 5 lentes convergentes e uma divergente, porque a divergente ela só tem uma imagem, graças a Deus, e a convergente tem várias. Então, o que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar a posição do objeto. Vou pegar o objeto e fazer de verde. Vou colocar primeiro ele. Opa! Vou colocar primeiro ele. Depois do ponto antiprincipal. Logo depois em cima do ponto antiprincipal. Entre o ponto antiprincipal e o foco. No foco. E aqui entre o foco e a lente. Então tá vendo que cada vez ele está ficando mais próximo. Como que vai ser essa formação de imagem? Pego o primeiro raio de luz da ponta do meu objeto. Por que eu faço essa pontinha? Para a gente saber que é a parte de cima dele, né? E faço passando pelo foco. O segundo feixe notável passa pelo centro óptico. Aqui. Tá? E aonde eu tenho encontro, eu tenho a formação de... Espera aí que eu fiz caca aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Agora sim. Onde eu tenho encontro, eu tenho a formação da imagem. Ou então aqui a imagem aqui. Ó. A imagem ficou como? Ela ficou menor, invertida, porque ela está de ponta cabeça, e real, porque realmente esses raios se encontraram ali. Tá? Esses raios de luz que refletiram no objeto e passaram pela lente. Já no ponto antiprincipal, que é o caso da direita, vamos dar uma puxadinha aqui e vamos fazer. Mesma coisa. De cima do objeto, passa pela lente e aí vai para o foco. O segundo passa pelo centro óptico. E aí esses raios se encontraram aqui. Deixa eu só fazer as flechinhas. E onde eles se encontraram, eu tenho a imagem. Quando ele está em cima do centro óptico, desculpa, do ponto antiprincipal, estou trocando os nomes. Quando ele está em cima do ponto antiprincipal, a imagem tem o mesmo tamanho. Aqui talvez o meu desenho não ficou lá, grandes coisas, mas o tamanho do objeto verde é igual ao tamanho da imagem. Então eu tenho uma imagem que é igual em tamanho, ela continua sendo invertida e continua sendo real. Tá? Ou seja, são os raios que realmente se encontram ali. Certo? Aqui para baixo, nesse caso em que o objeto está entre o centro... Olha, falando centro de curvatura de novo. Entre o ponto antiprincipal e o foco, eu tenho o raio de luz sai de cima do objeto e passa pelo foco. Passou pelo foco, o segundo raio de luz passa pelo centro óptico. Vou tentar aqui fazer o melhor possível. E aqui, pera que eu mudei de cor sem querer. Aqui, pronto. Faço as flechinhas. E onde esses raios se encontraram, eu tenho a formação do objeto.
Nesse meu desenho também talvez não tenha ficado tão claro, mas o objeto, desculpa, a imagem é um pouco maior que o objeto. Então, nessa situação, ela é maior, invertida e real. Dá uma levantadinha aqui. Então, a imagem ficou maior. Na verdade, você vai pensar o seguinte: quando o objeto está distante no espelho, depois do ponto antiprincipal, ele vai se aproximando, a imagem vai aumentando. Primeiro ela é menor, olha no caso de cima. No ponto antiprincipal ela fica igual em tamanho, está invertido, mas é igual em tamanho. E depois ela aumenta, até que ela chega no foco, que é o nosso quarto caso. Ela continua sendo, até então ela é invertida e real, invertida e real. Quando ela chega no foco, acontece o seguinte: você faz o primeiro raio de luz, faz ele passando aqui pelo foco, depois faz ele passando pelo centro óptico. E aí você percebe que esses raios não se encontraram. E aí? E aí que você vai prolongar. Sempre que você não encontrar os raios de um lado, você prolonga do outro lado. E de novo não encontrou. Então aqui não forma imagem. Nessa região a imagem fica borrada. É uma imagem imprópria. Ela não tem definição. É como se não formasse imagem nenhuma. Se você estivesse vendo uma lente, ela dá um borrão, ela estoura tudo, tá? Então, o objeto está distante e a imagem é pequena. Você vai aproximando, no ponto onde a principal imagem tem o mesmo tamanho, aí ela fica maior e depois borra. Depois que ela borra, acontece uma coisa diferente, e é por isso que eu coloquei a lente separada. Olha o que acontece quando o objeto está muito próximo da lente, ou seja, entre o foco e o centro óptico. Ou o foco e a lente, né? O raio de luz está aqui, passa pelo foco, eu até mudei o tamanho do foco aqui para ficar melhor, e centro óptico. Tá vendo que eles não se encontraram. Só que se eu fizer o prolongamento, aqui ó, prolongo, olha quem apareceu, aqui nesse caso eles se encontram. Então a imagem é a única situação numa lente convergente em que a imagem não está invertida, tá? Ela é uma imagem maior, ela é uma imagem direita ou direta e... Opa! Estou sendo real aqui. E virtual. Por que ela é virtual? Porque eu usei esses prolongamentos aqui, ó, para conseguir achar a imagem. Então, se você usa isso e consegue achar a imagem é virtual. Em todos os casos em que a imagem era invertida, se você dá uma olhada aqui, ó, todos os casos que a imagem era invertida, ela era real. Toda vez que a imagem estiver de ponta cabeça, seja no espelho esférico, seja na lente, ela é real, projetada. Se a imagem não está de ponta cabeça, ela é direita, ela é virtual. Então, sempre direita, ela é virtual e invertida, invertida, ela é real. Tá? Isso aqui sempre. Tá bom? E por fim, a nossa lente divergente, que só tem um tipo de imagem, assim como o espelho convexo só tem um tipo de imagem. A gente faz o seguinte. Eu esqueci de colocar o objeto, né? Vamos colocar o objeto. O que eu posso colocar em qualquer lugar? Vou colocar aqui, tá? Bem pertinho da lente, fica mais fácil o meu desenho. Então, primeiro raio de luz vem. Agora eu faço ele fugindo do foco, porque agora mudou o tipo de lente. A luz não converge mais para o foco, ela foge do foco. E o segundo passa pelo centro óptico. Só, professor, e onde que eu vou fazer o prolongamento? Você já fez, né? O prolongamento você já vai ter que fazer ele para conseguir fazer aquele raio fugindo do foco. Então aqui você tem a imagem. Ela é menor, ela é direita, ela não está de ponta cabeça, e eu usei o prolongamento, então ela é virtual. Então, esse tipo de lente, ele sempre vai dar uma imagem que não está invertida, isso é importante, e ela sempre será menor. Então, se você lembrar desse caso, que tem uma formação só de imagem, depois de um tempo treinando, você lembra de todos, tá? Mas se você lembrar desse caso específico, por eliminação você sabe o que é convergente e o que é divergente. Porque se você sabe que quando a imagem é menor e direita é divergente, ou se for no espelho é convexo,
o que sobrou é côncavo ou divergente, ou convergente para o caso das lentes. Para o caso das lentes, tá bom? Bem tranquilo, né? Então assim, gente, isso aqui é uma demonstração, tem na apostila ali os passos, de novo, vocês já copiaram esses passos, mas no fundo, a maioria dos exercícios em paz, PCS, PAC, nem tudo isso são exercícios que vocês vão usar Gauss, ou as equações do aumento. Fechou? Então, é isso, nos vemos na próxima aula e deixa eu achar aqui o botão. Falou!